As novas regras para o subsídio de desemprego também foram discutidas em Conselho de Ministros na quinta-feira. De acordo com a proposta de lei a que o Económico teve acesso, para os jovens até aos 30 anos e que tenham até 15 meses de descontos, o subsídio de desemprego vai ser reduzido de 9 para 4 meses. Já para as pessoas entre os 40 e os 50 anos, com mais de 2 anos de descontos, podem contar com o apoio durante 18 meses, aos quais acresce 1 mês e meio por cada 5 anos de descontos nas últimas 2 décadas. As pessoas com mais de 50 anos e que tenham descontado durante 2 anos também podem receber até 1 ano e meio de subsídio de desemprego, mas para estes acresce 2 meses por cada 5 anos de descontos. Segundo esta nova proposta de lei, também os trabalhadores independentes vão ter direito a receber o subsídio de desemprego. No entanto, só vão estar abrangidos aqueles que passem 80% dos recibos a um único patrão e que a entidade patronal desconte 5% sobre os rendimentos. Para além disto, os trabalhadores devem ter a situação regularizada e ter 360 dias de descontos. Mas estas não são as únicas mudanças no novo regime. Para os casais com filhos e em que ambos estejam desempregados, vão ter um acréscimo de 10% no subsídio de desemprego. O montante vai continuar a corresponder a 65% do salário bruto. No entanto, passados 6 meses, este valor vai sofrer uma redução de 10%. Já no que diz respeito ao valor máximo a receber, este vai passar de 1.200 para cerca de 1.000 euros. Já para aqueles que usam o subsídio de desemprego para criar o próprio emprego, não vão poder continuar a acumulá-lo com outras atividades remuneradas. Para quem esgota o subsídio de desemprego, vai poder continuar a usufruir de uma prestação social por mais tempo. Para aqueles que querem manter o direito ao subsídio de desemprego, vão ter de provar a composição do agregado familiar e respectivos rendimentos a cada 6 meses. O Governo aguarda agora os contributos dos parceiros sociais. As alterações laborais estiveram ontem em discussão na concertação social. Entre as principais medidas que o Governo pretende implementar está a redução dos dias de férias dos atuais 25 para 22. Os sindicatos recusam, os patrões aceitam, mas sublinham que as propostas do Executivo não chegam. Álvaro Santos Pereira esteve reunido esta quinta-feira com os parceiros sociais. À saída do encontro, o ministro manifestou-se satisfeito com o que considerou ser uma reunião bastante produtiva. Do lado dos sindicatos, a crítica à falta de diálogo mantém-se. A CGTP abandonou a reunião e Carvalho da Silva acusou o Executivo de colocar os portugueses a pão e água. Da UGT, João Proença afirmou que as propostas apresentadas não resolvem os problemas, mas antes agravam o desemprego. O sindicalista sublinhou que acrescentar as férias, as pontes e os feriados à meia hora por dia é totalmente inaceitável. Quanto ao resto, continuou João Proença, pretendem um acordo equilibrado se houver um recuo da parte do Governo da meia hora por dia. Do lado dos patrões, João Vieira Lopes, da CCP, disse aceitar a redução dos dias de férias de 25 para 22, que sublinhou ser preferível à meia hora extra de trabalho diária. António Saraiva, da CIP, reforçou que é preciso manter as empresas vivas para criar emprego. Sobre a meia hora, o presidente da Confederação Empresarial de Portugal admitiu que o governo não foi hábil, mas espera haver margem de manobra para um diálogo construtivo. Uma discussão que não foi levada à mesa da concertação social, estando já em discussão pública depois de ter sido aprovada pelo Conselho de Ministros. Esta quinta-feira debateu-se ainda as alterações ao subsídio de desemprego, a redução para 8 a 12 dias no tempo de indenização em caso de despedimento e o despedimento por inadaptabilidade. A próxima reunião da concertação social decorre já em janeiro de 2012. Jorge Bacelar Gouveia e Carlos Marques de Almeida são convidados deste enfoque. Muito obrigado pela vossa presença, professor. Começo por si porque quero introduzir aqui um tema, uma espécie de um tema antes da ordem do dia. Tinha que ver com o facto de a Lei do Orçamento de Estado, aprovada em 30 de novembro, pelos vistos só ter sido enviada ao Presidente da República no dia 20 de dezembro. Portanto, 20 dias depois de ter sido aprovada em votação final global pela Assembleia da República. Portanto, eu sei que a finalização de um Orçamento de Estado é uma coisa complexa, porque as contas têm de bater certo e se as contas não estão certas, depois é um inferno, ninguém se vai entender na administração pública em matéria de remunerações e de subsídios. Mas julgo que é muito tempo e, sobretudo, coloca o Presidente numa situação muito delicada, que é de lhe dar pouca margem de manobra para ele vetar, por exemplo, para ele vetar.
ou para pedir ao Tribunal Constitucional a própria fiscalização da Constituição. Como sabe, há várias entidades e vários parceiros sociais que pediram ao Presidente da República para pedir ao Tribunal Constitucional a fiscalização preventiva, no sentido de saber se há, como eu acho que há normas realmente inconstitucionais que suspendem, no modo inconstitucional, subsídios de férias e de Natal. Agora, perante esta pressão, esta margem curta, espero que não tenha sido de propósito, de facto, a figuração muito difícil, porque se fosse a mais o Tribunal teria possibilidade de decidir, até pode encurtar o prazo de 25 dias para 15 ou para 10, assim não vejo que isso seja possível. Portanto, é um género de facto consumado, penso que isso não é agradável. Agora, em relação a esta questão dos subsídios, penso que é uma das questões deste debate, julgo que a medida é uma medida que significa uma resposta do Governo em relação a um conjunto de medidas muito duras que têm sido tomadas. E, portanto, a tentativa de suavizar a dureza de certas medidas e, por outro lado, o prolongamento da atribuição de subsídio também significa a possibilidade de aplicar uma folga do ponto de vista financeiro, visto que, pelos vistos, o Orçamento de Estado tem permitido captar mais receitas e ter menos despesas e há um superávit orçamental neste momento. E, portanto, julgo que é uma maneira de reduzir a dureza das medidas. As normas que foram apresentadas são um pouco complexas de entender, mas também introduz aqui uma ideia de adaptar a uma diversidade de categorias de casos este tipo de novas medidas. E vão, de facto, no sentido de conferir uma maior proteção a alguns dos desempregados mais desprotegidos, não é? Eu julgo que sim, embora possa haver aqui tantas medidas tão diversificadas, tão diferenciadas, que na prática o impacto social de proteger as pessoas possa ser mais limitado, porque é difícil entender estas medidas. São tantos os casos, tantas as exceções, que na prática os trabalhadores podem ter dificuldade em entender o sentido destas medidas. E, portanto, o direito também tem que ser claro e tem que antecipar uma ideia de justiça. Ora, se as pessoas, perante uma norma tão complicada de entender, não percebem o que é que lá está, também não vão conformar o seu comportamento de acordo com essa intenção antecipatória de uma proteção social que o direito possa dar. Carlos Marques de Almeida, que comentário lhe merecem estas novas regras? Eu acho que, de facto, as alterações são um pouco complexas e num primeiro impacto poderão ser um pouco difíceis de compreender. Mas o que me dá um pouco a impressão é de que há uma tentativa de agilizar ou de flexibilizar a atribuição do subsídio, salvaguardando certas e determinadas situações, nomeadamente aquilo que é tão óbvio em Portugal, que são os direitos adquiridos e as contribuições mais longas. Mais velhos, quem teve uma carreira contributiva mais longa. Exato. Portanto, quem passa recibos verdes, casais desempregados, que também há um calcular de alguma forma as situações que se foram prolongando o tempo e que já têm portanto, um percurso contributivo maior e, ao mesmo tempo, salvaguardar aquelas situações de emergência, ou seja, a medida é um pouco inteligente. Apesar de, e concordo com o que disse o Jorge, a regra passar a ser, não existir uma regra, mas a existir um somatório de exceções. Ou de pequenas regras. Exatamente. Daí a regra é esse somatório das exceções, o que pode tornar um pouco complexo. E não é, acho eu que não é uma solução muito expedita do ponto de vista de um governo que chegou ao poder com o objetivo de simplificar e de tornar mais transparente aquilo que é a legislação e já agora levantou outro problema, que é o problema de, perante as novas regras sendo tão complexas, é preciso formar os trabalhadores da Segurança Social para explicar as regras aos beneficiários. E, portanto, estamos aqui a gastar dinheiro também no próprio processo burocrático de desenvolvimento e de aplicação das regras. E isso, mais uma vez, é mais uma componente que é o componente do custo administrativo de conferir este tipo de subsídios, que vai aumentar. Portanto, ou seja, há alguns efeitos benéficos, é verdade, mas há aqui alguns outros efeitos que são não intencionais, tentando calcular a justiça, mas que, de alguma forma, têm... A legislação é, de alguma forma, bem pensada e bem intencionada. Mas, Carlos, há uma coisa que me deixa satisfeito, não sei se o Carlos concordar comigo, é que estas medidas significam que, afinal, o Estado Social não está em risco. Pelo contrário, o Estado Social o Estado Social é assim. Muitos diziam que o Governo queria acabar com o Estado Social. Ora, pelos vistos, não é isso que está a acontecer. O Governo, eu nunca achei que o Governo pretendesse acabar com o Estado Social. De fundo em relação a esse assunto. O que eu sempre achei foi que o Governo tem um entendimento diferente do que é o Estado Social, que não se confunde com o entendimento que o Partido Socialista tem. E daí a guerra. Mas eu não acho, o Pedro Passos Coelho desde o início disse que o objetivo dele não era, por e simplesmente, acabar com o Estado Social. Eu também acho que não, mas há pessoas que diziam isso. Ter uma versão diferente do Estado Social e tornar o Estado Social comportável
dentro daquilo que é a realidade portuguesa e daquilo que são os recursos e a produção de riqueza que Portugal consegue. Portanto, nesse sentido, acho que não há contradição. Agora, a medida, como eu disse, não é liberal porque não simplifica. Complexifica demasiado a atribuição. E isso, obviamente, tem um custo. E um custo administrativo que provavelmente não foi muito bem calculado. Estas medidas foram discutidas ontem em Conselho de Ministros, agora ainda vão ser submetidas aos parceiros sociais que andam tudo menos concertados. Ainda ontem a CGTP abandonou a reunião e acusou o governo no caso do estar a colocar os portugueses a pão e água. Isso é uma linguagem tipicamente sindicalista e também é preciso ver que no caso da CGTP em breve haverá uma mudança do seu secretário-geral, porque o Dr. Carvalho da Silva não pode continuar, porque há um limite de mandatos, não pode continuar como líder da CGTP. E, portanto, há sempre um discurso mais mediático, mais panfletário, mas já agora a questão da redução do número dos dias de férias, que eu acho que é uma medida que se compreende em função de outros cortes muito mais brutais de que os funcionários públicos, por exemplo, foram vítimas. Mas não é só, por exemplo, a redução dos 4 feriados. Portanto, se por essa ordem de Deus não são apenas 3 dias de férias, são 3 férias mais 4 dias de feriados que funcionam como férias. Mais meia hora por dia todos os dias, que significam mais dias de trabalho. Se vamos a fazer as contas, talvez a redução não seja assim tão mínima como se pensa. Mas julgo que seria importante que houvesse um entendimento. Acho que há danos sensíveis de não haver uma concertação social, embora hoje se saiba que a força dos sindicatos não é tão grande como outrora, isso é manifesto. As greves gerais e as greves setoriais cada vez têm menos força, mas julgo que seria importante que houvesse um entendimento. Mas vamos ver, vamos aguardar os desenvolvimentos em relação a esta negociação. Carlos Marcos, o governo tem sido pouco hábil. Eu acho que o Governo tem valorizado pouco a parte da concertação social, ou seja, não tem existido... Se calhar também não tem capacidade para... Não tem existido um empenhamento político. Não tem existido um empenhamento político. E não é nenhuma crítica que aos ministros que estão, ou que têm assento no dito cujo, enfim, na dita cuja Assembleia na qual se discute estes assuntos. Mas nota-se que há um desinvestimento, de alguma forma, e uma tentativa de criar a legislação ou resolver os problemas, contornando a concertação social, o que eu acho que é um erro. Porque, como o Jorge disse muito bem, eu concordo, de facto, há aqui um certo paradoxo. Enquanto que os sindicatos endurecem muito o discurso político da concertação social, isso não tem uma equivalência direta no protesto e na capacidade de reivindicação fora da concertação social. Portanto, é nítido que, neste momento, os sindicatos não têm a força que se esperava, nem são capazes da mobilização que se esperava nesta altura. Portanto, politicamente estão enfraquecidos, em termos de mobilização não têm a capacidade que nós esperaríamos, ou, por exemplo, quando se olha para a Grécia, se esperaria logo imediatamente. Mas, no entanto... Mas em Portugal o sindicalismo sempre foi fraco. Por exemplo, noutros países, o caso do Reino Unido ou da Bélgica, claro, os trabalhadores que fazem greve recebem salário pago pelos sindicatos. Porque há fundos. Mas aqui, de facto, isso porque existem fundos para esse efeito. Okay? Mas também a nossa cultura política e a nossa cultura cívica não se compara com a cultura cívica grega. Ou seja, nós somos muitos mais, não diria resignados, mas mais moderados. Portanto, há esse discurso muito agressivo, muito crispado, que é feito mais de soundbites e de uma linguagem muito classista de parte da CGTP. É uma reivindicação de salão e não de multidão. Exatamente. E é um pouco um jogo de salão e um jogo de sombras que rigorosamente não vai dar em nada. Agora, do ponto de vista do Governo, seria bem mais inteligente que o Governo apostasse na concertação. Porque isso, por um lado, há algumas, e sobretudo para o ano, que há algumas reformas importantes que o Governo tem que fazer, e reformas estruturais, que implicam que haja o acordo quer das entidades patronais, quer dos sindicatos. Portanto, tem que ser cautelar de alguma forma, ganhando a vontade dos parceiros, para que quando chegar um momento difícil se possa, de facto, fazer as reformas com um mínimo de agitação. E não é isso que está a ser feito. E acho que, ou por incapacidade política, ou por distração política, acho que o Governo devia, de alguma forma, empenhar-se um pouco mais na concertação, porque isso também iria ajudar a compor aquilo que era o discurso político do Governo, dizendo ou falando aos portugueses que há abertura da parte do Governo, que há abertura ao diálogo e que, do outro lado, não há correspondência e há uma posição, de alguma forma, extremista, que quer é fazer greves, ir para a rua e etc. Meus senhores, vou introduzir agora outro tema que também está na ordem do dia, a questão da EDP. Foi uma vitória para Portugal? Acho que foi uma vitória. Eu diria que, usando uma metáfora da patinagem artística, aliás, de que gosto muito,
temos que ver aqui dois tipos de notas. Há uma nota técnica e uma nota artística. E é tudo nota máxima? Eu acho que sim. Bem, a nota técnica tem que ver com o facto de esta decisão ter significado para Portugal e para a EDP um encaixe substancial, avultadíssimo, que vai capitalizar muito a EDP e vai permitir lançar novos projetos e novos investimentos. E, portanto, desse ponto de vista, digamos, da nota técnica no plano financeiro... Essa é a parte técnica ou a parte artística? É a parte técnica, a não ser que tenha uma opinião diferente. Agora, do ponto... Mas também eu acho que... São mistas. Mas eu acho que a nota artística desta operação também é elevada, porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, julgo que a posição tomada por esta empresa pública chinesa na EDP de Portugal significa que Portugal e o governo português acreditam na globalização. A globalização não é só quando a Europa se globaliza fora e exporta e vai fazer investimentos na China ou noutros países. A globalização também significa que os países do terceiro mundo e de outras paragens também podem investir em Portugal e investir na Europa. E repare que este tipo de ação e de decisão é muito interessante até de ver do ponto de vista daqueles que são os críticos da globalização. Por exemplo, há um certo setor intelectual de esquerda mais profunda que sempre considerou que a globalização era catastrófica para o mundo e ia mas também há um setor nacionalista mais à direita que também afundar o terceiro mundo. O que é que nós vemos agora em que a globalização está, de facto, a subir nos seus patamares? Vemos que há muitos países do terceiro mundo que nunca estiveram melhor, que estão melhor do que nunca. Óbvio. O caso do Brasil, o caso da Índia, o caso da China. E, portanto, isto significa que a globalização também tem favorecido esses países. Claro que há reparos que nós podemos fazer do ponto de vista do respeito dos direitos humanos ou dos direitos dos trabalhadores, da mão de obra quase escrava ou infantil, ou do respeito de regras de proteção social. Com certeza podemos fazer isso. Mas, no meio de tudo, há coisas boas e coisas más. E julgo que esta experiência também significa que o governo português e o Estado português têm coragem de acreditar numa globalização que é uma globalização verdadeira de duplo sentido. E, portanto, não percebo bem algumas críticas que têm aparecido no sentido de se defender o interesse nacional. Ora, ou nós acreditamos na globalização ou não acreditamos. Agora, não podemos acreditar em duas coisas contraditórias, que é acreditarmos numa globalização que torna a economia mundial uma só e depois também estar com isso a querer defender um interesse nacionalista português, que não faz muito sentido numa economia aberta e numa economia mundial. Portanto, não podemos querer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou então, se quisermos defender o interesse português, temos de o fazer com uma base económica e com a proteção dos direitos, mas não fazendo aqui jogos de sombras ou jogos florais com certo tipo de palavras ou com certo tipo de decisões de natureza política. Portanto, penso que, nesse aspecto, Portugal está de parabéns com esta decisão e era objetivamente melhor ir para que ninguém pôs em causa, na parte da nota técnica, a justeza desta decisão. Incluindo os principais interessados. Os próprios competidores derrotados reconheceram que a proposta desta empresa chinesa pública era de facto a melhor. Carlos Marques Almeida, e neste plano, esta decisão de Portugal, depois das pressões, pelo menos das eventuais pressões a que terá sido submetido, quer da Alemanha, quer do próprio Brasil, esta tomada de posição do governo português demonstra que somos uma espécie de um protetorado, mas desta vez conseguimos tomar uma decisão a decisão é interessante, com independência. A decisão é interessante e eu vou-me concentrar mais na análise política do que na análise económica. Claro que a oferta chinesa do ponto de vista económico, ou seja, como diria o Jorge, do ponto de vista técnico, do ponto de vista técnico é irrecusável comparando com as outras. A nota artística então é mais baixa. Do ponto de vista político é que é interessante, porque se a previsão fosse feita para os alemães, nós aprofundávamos aquilo que seria, em termos políticos, um eixo estratégico que nos ligava mais à Europa, ou seja, um eixo continental. Se nós optássemos pelos brasileiros, reforçaríamos o eixo atlântico. Curiosamente, optámos pelos chineses e abrimos um eixo novo nas nossas relações, que é um eixo do Pacífico. E é exatamente o que eu queria dizer. No fundo, isto é retomar de uma velha ligação ao Oriente que nós tínhamos e que, subitamente, há cerca de 20 anos, não foi? Que nós deixámos Macau, que entregámos Macau à soberana China, retomamos essa ligação, mas agora não com essa... Há uma inversão da componente. A componente é mais uma componente económica, mas que no caso da China, o fundo soberano da China que é usado é quase sempre com fins políticos. Ou seja, para a China é muito importante entrar naquilo que é o mercado energético europeu, dominando uma empresa portuguesa e que é internacionalmente reconhecida como uma empresa de valor.
Mas isto, obviamente, tem um perigo. Eu lembro-me de reler aqui há uns meses um dossiê da Economist sobre The New Colonialist, que era uma análise sobre os chineses e o comportamento do capital chinês Carlos, em África. É o perigo amarelo, não? É o perigo amarelo. Não. Se eu quisesse dizer que era o perigo amarelo, teria dito. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que a cultura capitalista chinesa é muito diferente daquilo que é a cultura capitalista ocidental. E normalmente, e também não estou a comparar Portugal à África, estou a dizer que há, do ponto de vista político, uma abertura de uma nova frente. E eu espero que o governo português tenha a agilidade e a inteligência, porque está a lidar com um parceiro maior, e não é um parceiro maior a nível, é um parceiro maior a nível mundial. Um parceiro colossal. Exatamente, colossal. E que tenha a coragem e que tenha a visão política de, ao abrir esta nova frente, que é uma frente política, uma frente económica, uma frente diplomática, garantir alguma independência, tenha a capacidade política para gerir essa relação que é extremamente desigual. Então, nesse caso, os alertas do Partido Socialista têm razão de ser? Os alertas do Partido Socialista são um pouco à contra-recarga, diria eu, não é? O Partido Socialista não quer, porque não sabe provavelmente os detalhes, não quer condenar a operação nem a decisão, porque sabe que há um elemento fundamental que é o envelope financeiro, logo a nota técnica, de alguma forma. Não? Mas também não quer dar nota máxima politicamente. Agora, e eu digo isto porque há um ponto... Sim, mas se há o argumento do interesse nacional, mas se há uma necessidade de defender o interesse nacional... Mas é contra ou faz ou não se faz a operação? Porque não há um terceiro caminho. É sim ou não há meio termo. Não estou a perceber essa conversa do interesse nacional. Mas eu não levantei o interesse nacional. Para a parte do Partido Socialista. A necessidade de calcular o interesse nacional. Mas aqui o interesse nacional traduz-se numa transação, numa privatização. Não pode haver golden share. Não pode haver golden share se não previsto pelo comunitário. Não tem dados que levem a concluir porque o Governo se atrasou a apresentar o pacote legislativo com vista a este novo pacote de privatizações que garantam um mínimo de independência e de controle. Manter o centro de negócios, talvez aqui. O Governo está atrasado na elaboração. Mas por natureza a empresa está sediada em Portugal e não poderá deixar de estar devido aos investimentos que tem em Portugal, não é? Portanto, sim, mas o que eu queria dizer ainda há pouco é assim, é que este fundo soberano que a China usa é quase sempre um instrumento político. E há, sobretudo, a entrada na Europa, como eu disse, é muito importante. Mas há, sobretudo, alguns aspectos, nomeadamente a voragem que eles têm relativamente ao Porto de Sines, que é um ponto muito importante, e nós não sabemos como é que as coisas no futuro se vão desenvolver. Sobretudo quando o ano que vem é um ano muito importante na China, porque é um ano, ponto 1, onde há a mudança da governação em Hong Kong, onde há eleições em Taiwan e onde há o Congresso do Partido Comunista no final, em que há a remodelação de toda a liderança. E é uma nova geração que vai chegar ao poder. Talvez a mudança mais importante desde 76, com a morte de Mao Tse-tung. Portanto, são o que no mundo anglo-saxónico chamam os princelings, ou seja, são filhos dos antigos companheiros que fizeram a Revolução, que estão a chegar ao poder. Portanto, o ano 2012 também é um ano em que o rosto da China vai mudar. E a geração que está a governar a China vai mudar. Portanto, eu gostaria que, e não estou a criticar a decisão do Governo, do ponto de vista imediato e económico, é de facto a decisão mais racional, mas estou a chamar a atenção que, do ponto de vista político, tudo isto tem que ser pensado e tem que ser acautelado. E nós não podemos, pura e simplesmente, achar que, ok, porque agora é outro ponto importante já agora, é que a seguir vem a REN, e o apetite da China pela REN é muito grande. E também está brasileira. E também lá está. E é preciso cuidado, porque num cenário em que... E de facto é muito complicado. Em que a China também ganha a privatização, tem a produção e a distribuição. Mas lá está, a ideia talvez a ideia do Partido Socialista talvez seja esta. Vamos wait and see, vamos esperar para ver qual é a próxima decisão. Mas eu julgo que Portugal está de parabéns e o facto da China ter apostado neste negócio também significa que Portugal tem credibilidade junto da China. Aliás, eu tenho verificado isso várias vezes, já tinha ido a Macau, e realmente Portugal tem prestígio histórico, para a China também é uma coisa muito importante, não é apenas um prestígio económico, e eu julgo que há uma vontade também de aprofundar estas relações. Mas eu acho deve também dignificar e deve prestigiar Portugal. Eu acho que Portugal deve saber aproveitar esse património histórico de relação com a China. Porque no plano político, para além do económico, pode ser uma ligação, do ponto de vista uma parceria político muito importante. Exatamente. Desde que haja respeito por ambas as partes e algum equilíbrio na relação.
Portanto, isso tem que ser acautelado em termos políticos. Daí que, na sequência das privatizações que vêm, sobretudo por causa do problema da RN, isso tem que ser muito bem acautelado. Porque, ou seja, a entrada é muito importante para a China ou seja, se para Portugal foi muito importante esta decisão do governo, para a China foi muito importante. A China empenhou-se bastante pelo preço que ofereceu, queria de facto entrar na EDP e abre ao mesmo tempo uma porta de entrada à Europa. Porque, sobretudo, é a questão da tecnologia e a questão da gestão das redes elétricas, porque é muito importante, porque a China é absolutamente siderada em tudo o que é questões energéticas, porque isso depende da sua independência e a sua afirmação do mundo, porque é baseada numa potência industrial. Logo, os recursos energéticos são fundamentais. Portanto, Portugal tornou-se para a China um parceiro preferencial, porque significa numa área estratégica. Exatamente, numa área estratégica que permite a abertura das portas da Europa. Porque cada vez que a EDP estiver presente, eles estão lá presentes com 21%. Claro. Já agora só uma nota final aqui em relação ao presidente da EDP, o Dr. António Mexia, para dizer que, de facto, em grande medida este êxito também se lhe deve. E eu lembro quando ele foi ministro das Obras Públicas, salvo erro, do governo do Dr. Santana Lopes, que foi o primeiro governante a ter a coragem de ter colocado na agenda pública o problema das SCUTs, que ele foi o primeiro a alertar para o processo de falência, em que Portugal iria cair se não houvesse o pagamento nas ditas SCUTs, portanto, autoestradas sem custo para o utilizador. E, portanto, agora estamos a pagar as SCUTs finalmente ao fim de 7 anos. Esperemos que essa lucidez e essa visão de longo prazo que o António Mexia teve na altura tenha agora também relativamente à parceria com a China. Muito obrigado, pela vossa presença neste Enfoque. Um Feliz Natal. Obrigado. Para ambos. No Enfoque de hoje analisamos, obviamente, a EDP e também as novas regras que o Governo quer implementar em matéria de subsídio de desemprego.